Olá! Iniciaremos uma nova etapa em seu curso de pós-graduação, que é a elaboração do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Nesta videoaula, você vai perceber que um artigo científico não é tão difícil quanto parece. O artigo é uma oportunidade para você refletir e pesquisar sobre algum aspecto do seu cotidiano, da sua prática, utilizando uma fundamentação teórica pertinente ao tema escolhido. Existem vários tipos de TCCs, mas para esta especialização, o seu TCC será em formato de artigo científico. Nesta videoaula, vamos esclarecer alguns conceitos e características de um artigo científico para ajudar você com o processo de construção. Professora, qual é a importância de um artigo científico? Bem, a elaboração de um artigo científico é um exercício que nos faz olhar para a realidade de maneira diferente, ou seja, um olhar com curiosidade investigativa. A importância está justamente no fato de poder ampliar e aprofundar o seu conhecimento acerca desta realidade. Então, você já ouviu falar, leu ou mesmo escreveu um artigo científico? Se você já conhece, reforçaremos os seus conhecimentos. Se não, vai conhecer agora. Um artigo científico é um texto de autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas e processos e também resultados de uma pesquisa nas diversas áreas do conhecimento. O artigo deve ser desenvolvido pelo aluno com a orientação de um professor. No artigo, você apresentará e discutirá alguns aspectos que podem estar inseridos no seu cotidiano ou na sua prática profissional, a partir de uma linha de pesquisa e tema de pesquisa. Você fará uso ainda de fundamentação teórica e de ferramentas para a construção do conhecimento científico. Professora, e quantas páginas um artigo científico deve ter? Para essa especialização, a nossa proposta é entre 8 e 12 páginas. A elaboração de um artigo possui características muito específicas, seguindo normas e regras padronizadas no meio acadêmico científico. Para ajudar você na elaboração do seu artigo, precisamos ressaltar alguns aspectos relativos à linguagem utilizada para a construção do texto e à utilização das fontes e das normas científicas. A linguagem é uma das principais preocupações de um trabalho científico. Ela precisa ser clara e objetiva, obedecendo às normas gramaticais. Você deve eliminar os vícios de linguagens, as gírias, as expressões de senso comum, os discursos prontos e poéticos. A linguagem científica não é uma linguagem com palavras complicadas, mas sim uma linguagem que não deixa margem para duplas interpretações. Outro cuidado importante em relação à linguagem é que um texto científico nunca é construído de forma individual. Por isso, é um texto elaborado a partir do diálogo entre vários autores que fundamentam, teoricamente, a discussão colocada pelo autor do texto, você. Professora, então, eu posso escrever utilizando verbos na primeira pessoa? Afinal, eu sou autora do trabalho. O artigo científico deverá ser redigido de preferência com os verbos de ação na terceira pessoa do singular. Por exemplo, construiu-se, elaborou-se, verificou-se, analisou-se. Lembre-se, utilize linguagem impessoal. Outro ponto importante que você precisa ficar atento é as fontes utilizadas em sua pesquisa. Professora, eu posso utilizar livros de autoajuda, romances e poemas como fontes de pesquisa? Não. Lembra do que falamos antes? Que você deve excluir a linguagem poética? Você está elaborando um artigo científico, portanto, as suas fontes deverão ser científicas também. Busque apoio nos livros, artigos científicos, dissertações e teses na biblioteca online da FURB e de outras universidades. Além disso, você poderá utilizar outras fontes como o Google Acadêmico ou Cielo.
procure mais opções de sites para buscas científicas que estão disponíveis no ambiente virtual da FURB. As normas de apresentação e de formatação dos trabalhos científicos foram estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Professora, para que servem essas normas? Elas existem para que os trabalhos acadêmicos possam ser identificados e caracterizados como científicos. Além disso, as normas servem como uma linguagem padronizada e aceita entre os pesquisadores do meio acadêmico científico, tanto nacional como internacional. Professora, eu devo me preocupar com a formatação desde o início da elaboração do artigo científico? Sim, é importante que você organize todos os seus escritos, inclusive os rascunhos, em arquivos já formatados segundo o padrão ABNT durante todo o período de desenvolvimento da sua pesquisa. Assim, você economizará tempo ao final do artigo.